Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo, irmão. Que você seja um pesquisador das Sagradas Escrituras. Estamos vivendo uma época em que a Bíblia traz nós a necessidade de tomarmos decisões. De que lado você vai ficar? Enquanto o mundo religioso busca uma unificação, um encontro ecumênico, em que todas as denominações chegam a um comum acordo, o povo de Deus tem outra posição a ser tomada. A Bíblia diz que não andará dois juntos se não estiverem em acordo. Estamos no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Não há unidade entre a luz e as trevas. Então, enquanto de um lado se unifica o poder do mal, todas as religiões se unificando, formando um só corpo, do outro lado se forma então um grupo sinceros e verdadeiros, unindo-se em prol da verdade, unido pela verdade de Cristo. De um lado, o mundo se unifica, tornando-se uma crença religiosa que não importa qual Deus que você serve, o nosso Deus é o mesmo. Esta é a crença criada no meio ecumênico, enquanto a mensagem do Senhor é totalmente diferente. Deus diz não dá o seu nome a outros deuses. Deus não aceita a unidade da luz com as trevas. O apóstolo São Paulo, em sua carta, diz que aqueles que servem aos demônios não podem fazer parte dos que servem a Deus. Então nós temos que tomar decisões. Verdade, só existe uma verdade. E só existe dois caminhos, o estreito e o largo. Ou você está no largo e espaçoso que conduz à vida eterna, ou você está no estreito e apertado que conduz à vida eterna. Então não tem como você andar no largo e no estreito ao mesmo tempo. A Bíblia é clara em todo o seu ensinamento. E muitos têm dito, não, mas o Senhor Jesus trouxe paz, harmonia. Então eu aconselho essas pessoas a estudar mais a Bíblia Sagrada. Porque Jesus não veio trazer paz à terra. Não veio. Nota o que diz o Senhor Jesus no livro de São Lucas, capítulo 12, versículo 51. Penseis que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro. Ao contrário, vim trazer separação. As pessoas têm imaginado um sistema religioso em que Deus nunca aprovou. Não há unidade entre Cristo e Belial. Não há unidade entre a luz e as trevas. A Bíblia é muito clara na questão de separação. Porque se fosse para haver união, nunca deveriam ter apartado os apóstolos da igreja judaica, nunca deveria ter apartado o protestantismo da igreja católica, nunca deveria ter apartado o espiritismo das demais denominações. Por quê? Não anda juntos se não tiverem de acordo. Então, cada religião tem o seu conceito. Mas a palavra de Deus só existe uma. E Deus apresenta então bem claro que o povo de Deus estará unido pela verdade, não estará envolvido com nenhuma denominação babilônica. Então nós temos que entender isso. Eu fico observando as ideias que as pessoas têm criado na sua mente de religiosidade. Veja a pobreza e a falta de conhecimento bíblico. Andará dois juntos se estiverem em acordo? Sim. E se não estiverem em acordo, andarão? Não. Por isso diz a palavra de Deus ainda no livro de Lucas, capítulo 12, verso 52, diz assim: de agora em diante haverá 5 em uma família, todos divididos, um contra o outro, 3 contra 2 e 2 contra 3. Haverá divisão, haverá separação, queira você ou não. É bíblico, a palavra de Deus nos apresenta que vai acontecer. Por isso é momento de que cada um escolha que lado você vai ficar. Portanto, agora nós encontramos nesses dias finais a aproximação do grande embate final entre a besta, com a sua imagem, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus.
Haverá de um lado um grupo religioso formado por uma organização de todas as denominações, formando um conjunto religioso baseado sobre a crença paganista, sobre o sistema pagão, unindo contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Senhor Jesus. É preciso que todos busquem estudar a Bíblia Sagrada. O grande erro da humanidade é a falta de estudar a palavra do Senhor. Por isso aqui diz no livro de São Lucas, capítulo 12, verso 53, diz assim: estarão em litígio o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a sogra contra a nora. Então nós encontramos divisões. Essa divisão acontece por meio apenas de algo, a verdade. Poderá alguém dizer, se você diz que nosso Deus é o mesmo, eu vou fazer uma pergunta. Você que é cristão, o Deus budista é o seu Deus? Você vai dizer que não. E é claro que não. O Deus da religião africana é seu Deus? Você vai dizer que não. O Deus que está no sistema do catolicismo, com suas adorações de imagem, com todo o sistema que ali dentro tem, é o seu Deus? Você concorda que é o seu Deus? Porque o Senhor Jesus deixou bem claro no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 21 em diante, diz assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos curas e maravilhas. E ele disse: eu direi-vos abertamente, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, se analisamos tudo nesse contexto, então não podemos ter unidade. Quem quer sincero, verdadeiro, que estão dentro dessas organizações religiosas, tem que examinar a Bíblia e ver que ele está sendo enganado dentro do sistema babilônico. O sincero católico, ao estudar a Bíblia, vai ver que a igreja tem ensinado contrário aos princípios de Deus. E se você está dentro de uma crença budista, dentro de uma crença hindu, e ao estudar a Bíblia, você vai ver que você estava no engano, na mentira. E se você estiver dentro do Espiritismo, você vai ver que também estava no engano e na mentira. Por isso é necessário que ambos estudem a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, como está no Salmo 119, verso 105. Diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então não pode haver unidade de fé com aqueles que não almejam a mesma verdade. Não pode você querer o céu andando no caminho largo. Não tem como, amigo e irmão. Então há um equívoco, há um engano que se aproxima dos corações das pessoas, que a pessoa tem que tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, foi o que Elias disse ao povo. E é o que está escrito também no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. O terceiro anjo, que ele traz uma mensagem poderosa, que ela está inclusa a primeira mensagem e a segunda mensagem, avisando o juízo de Deus, avisando a volta do Filho de Deus, avisando que Babilônia caiu, e avisando se alguém adorar a besta e a sua imagem, beberá do cálice da ira de Deus. Diz o terceiro anjo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, o tal beberá da cólera da ira de Deus. Você nota que então que não pode ter união? Você viu que não há unidade entre aqueles que não prezam a mesma verdade, que não buscam o reino do céu? Já que o mundo inteiro está envolvido nesta batalha, de um lado a grande multidão adorando a besta e a sua imagem, isso incluindo todas as denominações religiosas, de outro lado apenas um grupo de pessoas sinceros e verdadeiros que saiu de suas crenças religiosas e vieram para Cristo. Porque não é uma placa de igreja, mas um povo sincero e verdadeiro. Por isso aqui Elias fez uma pergunta ao povo que estava adorando a Baal. Elias disse a ele:
aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis dos dois pés? Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Ou cocheando no vosso andar? Até quando sereis desse jeito? Se vocês querem servir a Deus, então toma a decisão de servir a Deus. Mas se vocês querem servir a Baal, então siga Baal. Porque Deus não vai aceitar e não concorda tal pensamento religioso que nós muito temos acariciado. Eu tenho visto muitas pessoas dizer: irmão, o nosso Deus é o mesmo. Não é verdade. O meu Deus é que criou os céus, a terra e o mar, e ele tem uma lei. Ele tem as suas leis, que se eu não obedeço às suas leis, eu sou mentiroso. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz que aquele que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Então eu tenho que entender que esse Deus que eu quero e sirvo é o Deus verdadeiro. Ele tem ordem, ele tem mandamento, ele tem estatuto, ele tem preceitos. E se eu não obedeço esses preceitos, então todos os que dizem que são religiosos e não obedecem esses estatutos, preceitos e mandamentos, vivem uma mentira. E quem é o pai da mentira? A Bíblia nos diz, no Evangelho de São João 8,44, o diabo é o pai da mentira, ele sabe o que é verdade e nunca se afirmou na verdade. Porque o que ele fala de si próprio, pois ele é mentiroso. Então, por isso nós temos hoje centenas e milhares de religiões, e cada um dizendo que tem a verdade, mas não obedece à santa e maravilhosa lei de Deus. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20, diz o seguinte: se a lei e o testemunho não falarem iguais, jamais veremos a alva. Se a lei de Deus não está em harmonia com os ensinos que você prega ou que eu prego, com a nossa vida, então nós estamos em desarmonia com a palavra do Senhor. Por isso, assim diz a palavra do Senhor aqui. No livro de São Lucas, capítulo 3, versículo 7, 9 e 10, diz assim: João repreendia as multidões que vinham para ser batizado por ele. Raça de víbora, quem vos persuadiu a fugir da ira futura, vindoura? O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? A mensagem do terceiro anjo não é uma mensagem afável, é uma mensagem de paz e segurança. Não. Ela é uma mensagem que chama todos à consciência do que é a verdade. Por isso diz aqui, no comentário adventista, a mensagem do terceiro anjo deve ir a todas as pessoas. E Cristo declarou que ela deve ser proclamada nos caminhos e valados. Clama em plenos pulmões, não te detenhas. Ele ordenou. Isso significa que onde quer que eles apresentem a verdade, seja perante uma congregação pública ou de casa em casa, deve apresentá-la como se encontra revelada na palavra de Deus, sem rodeio. Não vai andar dois juntos se não estiverem em acordo. É tão claro esse ensinamento que é necessário que cada um tome a sua decisão. E prosseguindo diz: quem está proclamando a mensagem do terceiro anjo? É uma pergunta. Quem está proclamando a mensagem do terceiro anjo? Chamando o mundo a preparar-se para o grande dia de Deus? Quem está pregando a mensagem com sua autenticidade que deve ser pregada? Está sendo pregada uma mensagem mesclada, envolvida com o mundo, pela atitude que as denominações, pela atitude que a igreja vive, ela está unida ao mundo. E prossegue.
A mensagem que apresentamos tem o selo do Deus vivo. Apontando para a Bíblia, ele disse: as escrituras do Velho e do Novo Testamento devem ser unidas na obra de preparar um povo para subsistir no dia do Senhor. A mensagem deve estar unida com o Velho e Novo Testamento. Prosseguindo ainda no comentário, acreditam que tais dons se perderam em consequência da mesma apostasia que mudou o sábado? Creio também que na restauração final dos mandamentos por meio da obra do terceiro anjo, os dons do Espírito de Deus também serão restaurados. Por isso afirma-se que o remanescente da igreja, ou a última geração de seus membros, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então a última geração, ela terá o dom de profecia. Eles serão embaixadores de Cristo. Eles estarão falando a palavra de Deus e restaurando o verdadeiro sábado, trazendo na presença de todos a necessidade de um assim, diz o Senhor. Por isso o espírito de profecia ocupa um lugar distinto. Ele é designado na obra final da reforma do sábado. Essas são sua crença a respeito dessa parte das Escrituras. Desde o princípio, sua história tem sido marcada pela influência do dom sagrado. A verdade tem sido dita e expressada a todos que amam e almejam o conhecimento do santo e precioso Evangelho. No livro de Amós 3,3 diz assim: porventura caminharão juntos dois homens, se não tiverem chegado brevemente a um acordo? Poderá nós andarmos juntos, dizendo que queremos ir para o céu, um andando de acordo com o mundo e o outro andando de acordo com Cristo? Não haverá unidade de fé. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E se as más companhias corrompem os bons costumes, nossa obrigação é separar-se. Nota o que diz aqui no comentário. Esse anjo, porém, não desce trazendo uma mensagem suave e agradável, mas a palavra com o intuito de agitar o coração das pessoas. Nos pontos mais profundos, esse anjo é descrito como estando clamar poderosamente com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo, de todo gênero de ave imunda e detestável. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados, para não participardes do seu flagelo. É para você sair da onde? De todo o sistema religioso. Todo o sistema religioso tornou corrupto. Todo o sistema religioso carrega relíquia papal. E é necessário que a mensagem do terceiro anjo sacode os corações de cada indivíduo. O que devo fazer para herdar a vida eterna foi feita a pergunta a Pedro no dia de Pentecostes. E a pergunta que faço a você: o que você deve fazer para herdar a vida eterna? Aceite a verdade. Prepara para a volta do Senhor. E quando as pessoas são chamadas a se retirar dela, para onde podem ir? É uma pergunta. Aí eu saio da minha igreja, para onde que eu vou? Todo mundo está sob o controle do papado, com exceção da mensagem do terceiro anjo. Graças a Deus, esta nunca estará sob o controle do papado.
Deus seja louvado. Todo mundo está sob o controle do papado e de seus princípios. Ao serem chamados para retirarem dele, qual é o único lugar onde pode se refugiar? Na mensagem do terceiro anjo, conforme é dado por Deus. Não é uma igreja, mas é a mensagem do terceiro anjo. Alguém pode dizer, não, irmão, a minha igreja, eu sou da igreja, eu sou adventista, eu sou reformista, eu sou batista, eu sou metodista. E eu vou lhe fazer uma pergunta, meu amado amigo e irmão. A tua igreja carrega relíquia papal? Certamente você vai dizer que não, e eu vou dizer para você que sim. O calendário que você tem guardado, tanto o adventista como o judeu, como demais outras denominações, todas têm abraçado uma relíquia papal. Ele fez isso e prosperou, como está no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12. Jogou a verdade por terra, fez isso e prosperou. A guarda de um calendário que não está em princípio com o calendário do Criador é uma relíquia papal. E toda denominação que carrega essa relíquia não é o terceiro anjo. Não faz parte do terceiro anjo. O terceiro anjo, ele carrega o calendário de Deus e a verdade do Senhor. E ele traz o sábado na sua devida posição, que os homens têm pisado a pés. Então, todos os que carregam a relíquia papal, obedecendo o calendário, que não é bíblico, estão unidos à mãe Babilônia. São filhos da mãe. Filhos de Babilônia. E prosseguindo o texto. A profetisa estava buscando os que proclamavam essa mensagem, mas estava olhando muito baixo. E o anjo disse, olhe mais para o alto. Graças a Deus que ele está acima do mundo. É lá que eles pertencem, acima do mundo, sobre um fundamento preparado por Deus, sobre o qual deve andar. Todos os que estiverem num nível tão baixo, a ponto de ser necessário que se olhe para o mundo, para que seja visto, esses não podem dar a mensagem do terceiro anjo. Precisamos estar acima do mundo. Então vamos nos desligar deles, irmãos. Separa, diz a palavra da profecia. Se queremos andar com Deus, tem que ter separação. Infelizmente, não andará dois juntos se não estiver de acordo. Esta é o que diz as Sagradas Escrituras. Não tem outra unidade a não ser obedecer à palavra de Deus. Porquanto, irmão, chegou o tempo, como nunca antes, em que se deve haver uma separação do mundo. Jesus disse, eu vos escolhi a vós. Uma vez que ele vos escolheu, por favor, vamos buscá-lo diariamente, para que ele nos nomeie. Cristo disse a seus discípulos, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ora, ele nos escolheu. Precisamos agora nós certificar de que ele nos nomeou para a obra que ele tem para nós. Esta é a obra, levar a mensagem a despeito de todo o poder que este mundo conhece. Separar um povo deste mundo, um povo que esteja tão complementamente separado para Deus que não darão atenção alguma ao poder deste mundo e nem terão qualquer ligação com ele. Deu para você compreender agora, amigo e irmão? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. E é chegado o tempo de tomarmos decisões. Qual é o teu lado? Com quem você vai ficar? Diz aqui, comentário de Ellen White. A neutralidade e hostilidade
Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado, e de nada fazer, no nosso caso, de uma emergência, é a indiferença, a neutralidade numa crise religiosa. São considerados por Deus como crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 281. Deu para você notar aí, meu querido amigo e irmão? Aquele que está em cima do muro defende um calendário que não é o divino, dizendo que esse calendário é de Deus, sendo que todos defendem esse mesmo calendário. Seja qualquer crença religiosa está defendendo um calendário que não tem o sinete nem o selo de Deus. É o calendário criado pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, como está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Pare e pense nisso, amigo e irmão. Qual lado que você vai estar? Não andarás dois juntos se não estiverem em acordo. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, grato sou pela tua bondade e pela tua misericórdia. Perdoa, Senhor Deus, os meus pecados, que são muitos diante do Senhor. Que tua verdade seja exaltada, Senhor Deus do céu. E que todos que amem a tua palavra e almejem o céu, que aparte do caminho do mal e se una à mensagem do terceiro anjo. Ajuda-nos, ó Senhor, por amor do teu santo nome, é que te rogamos e lhe suplicamos, hoje e sempre. Salve nossas famílias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido amigo e irmão, se esse estudo teve algum valor para você, e se você acha que ele tem te ajudado, compartilhe com os teus amigos. Dê um like também, para que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. E também te convido, meu amado amigo e irmão, se inscreva no canal. Ajuda a divulgar essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.